Manual do Jovem Pesquisador. Discussões, dicas e mais para sua carreira científica. Tamo junto. Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Mergulhamos nos trechos de um livro bastante provocador, Punidos por Métricas, de Jorge Guerra Pires. A gente vai investigar como essa busca incessante por números e indicadores está impactando a pesquisa científica, principalmente para quem está começando a carreira, né? O objetivo é entender as consequências, assim, as visíveis e as nem tanto, dessa cultura das métricas na ciência. Vamos lá, vamos desvendar isso. É exatamente esse o ponto. O autor argumenta que as métricas, por definição, são simplificações da realidade. Sabe, e essa simplificação pode custar caro, levando a gente a medir coisas que talvez nem existam de fato, ou, pior, a ignorar o que realmente importa. Tem uma citação no material atribuída a Aaron Haspel que captura bem essa ideia. Aqueles que acreditam que o que não se pode quantificar não existe, também acreditam que o que se pode quantificar existe. Forte essa citação, hein? Faz pensar. O autor usa umas analogias interessantes para explicar isso. Ele compara métricas com conceitos matemáticos, tipo diferentes formas de medir distância, né? Diz que usar a métrica errada é como tentar descrever algo super complexo com uma ferramenta, assim, simples demais. Ele chega a usar a expressão vacas cilíndricas, né? O que seria isso exatamente? Explica um pouco melhor. Sim, vacas cilíndricas é uma metáfora ótima. É para quando a gente cria modelos que simplificam tanto, mas tanto a realidade, para poder medir ou calcular algo, que eles perdem as características essenciais. Imagina descrever uma vaca como um cilindro para calcular o volume. Você mede algo, mas não é mais a vaca, né? Ele ilustra a importância da escolha da métrica com um exemplo de inteligência artificial, que ele pega de outro livro dele sobre pensamento computacional. Pensa assim, você está treinando uma IA para prever preços de imóveis. A métrica que você escolhe para avaliar o erro da IA vai mudar completamente o comportamento dela. Como assim? Muda o comportamento? Muda. Se você usar, por exemplo, o erro absoluto médio, o MAI, que penaliza todos os erros de forma igual, a IA pode até errar um pouquinho em muitas previsões, mas evita erros enormes. Agora, se usar o erro quadrático médio, o MSE, que penaliza erros grandes muito mais, aí a IA vai fazer de tudo para não errar feio numa previsão, mesmo que isso signifique errar um pouquinho mais vezes no geral. Não tem uma métrica certa, universal, entende? Depende do custo de cada tipo de erro na vida real. Para quem vai usar essa previsão, qual erro é pior? Um monte de errinhos ou um erro gigante? Ah, saquei, faz todo sentido. Então, a ligação com a ciência é que muitas vezes a gente aplica essas métricas tipo número de publicações, fator de impacto, sem pensar direito nesse custo, digamos assim, dos diferentes tipos de erro. Ou nos efeitos colaterais que elas criam no comportamento dos pesquisadores. É quase como, sei lá, tentar medir febre com uma fita métrica. Exatamente, uma analogia perfeita. E isso nos leva diretamente a um dos pontos mais críticos levantados no material, a cultura do publish or perish. Ah, essa é famosa. O publique ou pereça. Aquela pressão absurda por publicar, não é? O autor até compara com o taylorismo, né? Aquela coisa bem industrial, focada em quantidade. Produção. Isso. Foco na produção quantitativa, no número. E o autor se baseando também em outros estudos, como um do Imad A. Musa, que ele cita, detalha uma série de consequências bem negativas dessa pressão toda. E quais seriam as principais? Dá para listar algumas? Com certeza. Bom, primeiro ele aponta um aumento de retratações. É lógico, né? Com a pressa para publicar, mais erros acontecem. Artigos são publicados antes de estarem realmente maduros, revisados como deveriam. Faz sentido. Qualidade versus velocidade. A velocidade ganha. Pois é, segundo ponto, o viés de confirmação. Os pesquisadores ficam com receio, sabe? Com medo mesmo, de publicar resultados negativos ou que não confirmem a hipótese inicial. Porque isso pode travar carreira, dificultar financiamento. Nossa! Então, muitos resultados importantes, mas que são negativos ou inconclusivos, ficam na gaveta. Cria-se uma ciência invisível, que só mostra o sucesso, o que deu certo. Isso é grave. Deforma o conhecimento real, né? A gente só vê uma parte da história. Com certeza, deforma muito. Terceiro, ele fala do aumento de fraudes.
E aqui vai desde inventar dados, fabricar resultados mesmo, até a chamada coautoria coercitiva. Coautoria coercitiva, o que é isso? Nunca ouvi esse termo. É, quando nomes são incluídos no artigo por pressão hierárquica, sabe? Sem que a pessoa tenha tido uma contribuição científica real para aquele trabalho específico. O exemplo clássico que ele cita é a situação do tipo tem que colocar o nome do orientador, mesmo que ele mal tenha lido o trabalho. Vira quase uma moeda de troca, uma formalidade hierárquica. Sei. O famoso toma lá da cá da ciência que ele menciona. Bem complicado isso. Que mais que essa pressão causa? Bom, tem mais. Quarto, a morte do autor único. O sistema acaba desestimulando trabalhos mais individuais, originais, ou força a inclusão de chefes, colegas, mesmo sem necessidade científica. Quinto, o desincentivo à pesquisa local ou nacional. As revistas de maior impacto, que são o alvo por causa das métricas, geralmente querem temas globais. Problemas que são super relevantes aqui para o Brasil, por exemplo, podem não despertar interesse lá fora. E a ciência perde a conexão com a realidade local. Fica distante. Exato. Sexto, a aversão ao risco. Pesquisas realmente inovadoras. Aquelas que podem demorar, que podem não dar o resultado esperado, ou que são difíceis de publicar logo de cara, essas são evitadas. É mais seguro fazer o arroz com feijão, aquilo que já se sabe que dá publicação. O autor chama isso de um achatamento da ciência. A ciência fica menos ousada. Achatamento da ciência. Forte isso. E por último, ele também aponta as dificuldades para interdisciplinariedade. Trabalhos que misturam áreas diferentes têm mais dificuldade de encontrar revisores adequados, revistas que aceitem. Ele até cita o caso do Deep Learning, que no começo cresceu meio que por baixo dos panos, em conferências específicas, porque as revistas tradicionais demoraram a aceitar. Caramba, essa lista é assustadora, na verdade. Mostra um sistema bem disfuncional. Mas o autor tenta explicar por que isso acontece de forma tão sistêmica, né? Ele usa um conceito interessante da computação, a tal da função objetivo. Como funciona isso aplicado à ciência? Essa é uma sacada bem interessante dele. Ele argumenta que em sistemas que se dizem meritocráticos e que usam métricas como o nosso sistema acadêmico, essas métricas acabam funcionando como uma espécie de função objetivo social. Ou seja, elas definem na prática o que o sistema como um todo está tentando otimizar. Qual é o objetivo que todo mundo coletivamente persegue? No caso da academia, por exemplo, seria algo como maximizar o número de publicações multiplicado pelo fator de impacto, o tal do IF da revista. Então, mesmo que ninguém diga explicitamente, sua meta é essa equação, o sistema como um todo empurra as pessoas nessa direção. É isso. Exatamente isso. O comportamento coletivo dos pesquisadores, estatisticamente falando, se torna previsível. As pessoas tendem a agir, seja consciente ou inconscientemente, para otimizar essa função que o sistema valoriza e recompensa. E ele até coloca a equação lá no texto, né? Maximizar número de publicações IF. Vendo assim de forma tão crua, parece realmente meio frio reduzir a pesquisa, que é algo tão complexo, com tantos objetivos, ensinar, orientar, formar redes, pensar criticamente, ter impacto social a só essa conta. Esse é o ponto central que ele levanta. Essa função objetivo simplista ignora completamente a natureza multiobjetiva da pesquisa e da vida acadêmica. E o pior, segundo ele, é que ela incentiva comportamentos não medidos, feito por baixo dos panos justamente para driblar a métrica e sobreviver num sistema. O autor dá vários exemplos. Médicos que evitam operar pacientes de alto risco para não piorar suas estatísticas de sucesso. Policiais que deixam de registrar certos crimes para melhorar os números da segurança na área deles. Ou até um exemplo mais cotidiano. As finas, as colas na faculdade, onde muitas vezes todo mundo finge que o sistema de avaliação funciona perfeitamente, mas sabe que tem gente dando um jeitinho. A citação-chave dele sobre isso é: o sistema funciona apesar das métricas. As pessoas driblam as métricas, gerando a ilusão de funcionamento. A energia que poderia ir para a pesquisa de verdade acaba indo para esse drible. Nossa, faz muito sentido visto por esse ângulo. É uma ilusão de eficiência. E essa lógica de medir para controlar, para classificar, se estende até para algo tão complexo quanto a inteligência, né? O material também questiona bastante a métrica clássica do QI. Sim, questiona bastante. Ele traz vários pontos.
Cita que Einstein, que é quase um sinônimo de gênio, nunca fez um teste de QI formal. Esses números que a gente vê por aí são só estimativas posteriores. Mostra também que ter um QI alto não é garantia nenhuma de sucesso na vida, nem mesmo de ganhar um prêmio Nobel, citando um estudo de Craig Wright sobre isso. E ainda menciona um fenômeno interessante. O QI médio das populações subiu por várias gerações, o chamado efeito Flynn, mas que em alguns países desenvolvidos, recentemente, começou a cair. Ou seja, é uma métrica que tem suas próprias complexidades, limitações e até flutuações históricas. E qual seria a contrapartida a essa visão mais limitada do QI? O texto fala de inteligência emocional. Exatamente. O autor contrapõe o QI à inteligência emocional, a IE, que ficou muito popular com o Daniel Goleman, e também a ideia de múltiplas inteligências do Howard Gardner. A IE envolve outras coisas, né? Tipo resiliência, motivação, autocontrole, empatia, saber lidar com frustração. O Goleman chegou a argumentar de forma até um pouco polêmica, talvez, que a IE influencia bem mais o sucesso na vida e na carreira, ele chutava uns 80%, do que o QI, que seriam uns 20%. O autor até brinca especulando que Einstein, além de genial, provavelmente devia ter uma IE bem alta para conseguir defender suas ideias revolucionárias e aguentar a pressão toda. Interessante. Mas aí a gente não cai no mesmo problema de antes? O QI, com todos os defeitos que possa ter, a gente consegue medir. Tem testes padronizados baratos até. Agora, como é que a gente mede inteligência emocional de forma confiável, objetiva e barata em larga escala para usar num sistema meritocrático? Parece bem mais difícil, né? Exatamente esse o dilema. É muito mais difícil, talvez até indesejável, tentar quantificar algo tão sutil e complexo. E o que acontece nos sistemas que são obcecados por números e métricas? Aquilo que não se mede facilmente tende a ser ignorado, desvalorizado. O autor até solta um desabafo meio irônico no texto, algo como rezo para não criarem métricas para IE, como fizeram com o QI. Ele teme que, se a gente tentar metrificá-la de forma rígida, acabe simplificando demais e distorcendo a própria inteligência emocional, como talvez tenha acontecido com o QI. É um ciclo vicioso, então. Medimos o que é fácil medir, ignoramos o resto, e o sistema se molda a isso. Falando em sistemas que se retroalimentam, tem a questão do privilégio, que o autor aborda. Ele usa uma expressão forte e fala de uma espiral da morte no sistema de publicação. Parece um pouco dramático. Isso é real mesmo? Olha, pelos exemplos e pela lógica que ele apresenta, parece bem real, sim. A ideia funciona mais ou menos assim. Para fazer pesquisa de ponta, você geralmente precisa de financiamento, certo? Certo. Para conseguir financiamento, especialmente nas agências mais competitivas, você precisa ter um bom histórico de publicações, de preferência em revistas de alto impacto. Ok, até aí tudo bem. Só que publicar nessas revistas de alto impacto, muitas vezes, custa caro, bem caro. O texto cita um exemplo de um artigo que custou R$15 mil para ser publicado, e esse dinheiro saiu da verba de pesquisa. R$15 mil por um artigo? Uau! Pois é, então, o que acontece? Quem já tem recursos, quem já está num grupo ou instituição com mais verba, consegue pagar para publicar mais fácil nessas revistas caras. Exatamente. E como essas publicações contam mais para as métricas usadas para conseguir novos financiamentos, Essa pessoa ou grupo consegue mais dinheiro ainda e o ciclo recomeça. isso cria um ciclo vicioso, uma espiral, onde quem já tem vantagem consegue publicar mais e melhor, segundo as métricas, o que atrai mais recursos, o que reforça a vantagem inicial. Fica difícil para quem está começando ou tem menos recursos competir. Ele até menciona instituições de elite como Harvard, não como crítica direta a elas, mas como exemplo de como a marca da instituição por si só já confere um certo capital simbólico, uma inteligência por osmose, que ajuda nesse ciclo. E o paradoxo que ele aponta é que, depois de todo esse investimento para formar pesquisadores nesse sistema super competitivo, muitos deles, super qualificados, com doutorado, pós-doutorado, acabam não sendo absorvidos pelo mercado de trabalho nem acadêmico nem fora dele. Ele menciona um caso real, bem triste, de um pesquisador com 2 pós-docs que precisou fazer bicos em construção civil para sobreviver. Mostra um descompasso no sistema. É realmente
pesado. E essa discussão toda sobre métrica, seleção, vieses, teve um exemplo bem concreto aqui no Brasil recentemente, né? Com o algoritmo de seleção de bolsas do CNPq. O autor comenta isso. Sim, comenta. Foi um caso bem controverso que ele analisa em detalhe. Ele discute uma carta pública que foi assinada por muitos pesquisadores criticando duramente o algoritmo que o CNPq estava usando para selecionar os bolsistas de produtividade em pesquisa, os PQs. Mas aqui tem um ponto crucial que o autor faz questão de frisar. A crítica principal da carta, e a visão dele também, não era ao uso de um algoritmo em si. Não era ser contra a tecnologia. Ah, não. Eu tinha a impressão que a briga era contra usar um computador para decidir. Não exatamente. A crítica principal era as métricas que esse algoritmo específico estava usando. O problema era o input, os critérios. O algoritmo dava um peso excessivo, quase exclusivo, ao número de publicações e ao fator de impacto das revistas e aplicava essa régua única de forma igual para todas as áreas do conhecimento, da matemática à filosofia. Entendi. O problema não era a ferramenta algoritmo, mas o que estavam medindo com ela, métricas ruins. Exato. Os críticos fizeram simulações que mostraram resultados absurdos. Por exemplo, nem ganhadores da medalha Fields, que é tipo o Prêmio Nobel da Matemática, seriam selecionados pelo algoritmo com aqueles critérios. E teve um caso real de uma pesquisadora super premiada pela Sociedade Brasileira de Matemática, SBM, que perdeu a bolsa por causa dos critérios do algoritmo. Que loucura! Mas então, qual a visão do autor sobre isso? O que fazer? Jogar fora os algoritmos e voltar para a avaliação só por pares humanos? Não, ele argumenta o contrário. Citando pesquisas importantes, como as do Daniel Kahneman e colegas, sobre como nós, seres humanos, somos muito ruidosos e cheios de vieses inconscientes em nossas avaliações. O autor sugere que algoritmos, se forem bem desenhados e bem treinados, poderiam, na verdade, ser até mais justos e consistentes do que as avaliações puramente humanas. A proposta dele é: não vamos jogar a criança fora junto com a água suja do banho. Em vez de criar uma métrica obviamente falha, aplicá-la via algoritmo, ver o resultado desastroso e aí concluir que algoritmos não servem, a gente deveria usar esses erros absurdos, como o caso da medalha Fields não ser selecionada, como dados valiosos para treinar e melhorar o algoritmo. Talvez criar métricas mais sofisticadas, específicas para cada área do conhecimento, talvez com uma etapa inicial de curadoria humana para refinar os critérios, enfim, usar a ferramenta de forma inteligente, aprendendo com os erros e não descartá-la por causa de um mau uso inicial. Entendi. É uma abordagem bem mais construtiva de usar a tecnologia para tentar reduzir o viés, em vez de só replicá-lo ou amplificá-lo. Faz sentido. Para a gente ir fechando, o material também desafia uma ideia que parece senso comum, a de que pagar salários altíssimos é sempre a melhor forma de atrair os melhores talentos para uma profissão. Mas a lógica não é essa, geralmente. Dinheiro atrai os melhores. O autor questiona bastante essa lógica simplista, sabe? Ele se apoia em outros pensadores como o Wolf Cohen, autor de Punidos pelas Recompensas, e também no Daniel Markovits, que fala das armadilhas da meritocracia. Ele argumenta que salários estrastônimos em certas áreas, muitas vezes justificados justamente por aquelas métricas que a gente já viu que podem ser bem falhas e fáceis de driblar, acabam criando vários problemas. Que tipo de problemas, além da desigualdade óbvia? Bom, além da desigualdade em si, que ele considera um problema ético e social grave, tem outras consequências. Primeiro, desvaloriza enormemente profissões que são essenciais para a sociedade, mas que não têm métricas de valor econômico tão óbvias, ou que não geram lucros diretos. Pensa nos professores, enfermeiros, cuidadores, artistas, especialmente como ficou claro na pandemia, né? Segundo, pode atrair para certas profissões pessoas motivadas quase que exclusivamente pelo dinheiro. Os tais mercenários. Gente que talvez não tenha vocação ou interesse genuíno naquela atividade, mas está lá pela recompensa altíssima. E terceiro, essa recompensa muito alta, atrelada a metas e métricas, aumenta ainda mais o incentivo para quê? Para fraudar, para driblar o sistema, para fazer o que for preciso para bater a meta e levar a bolada. Ele usa a imagem do hamster correndo desesperadamente na roda, sem propósito maior. Pense nos escândalos financeiros ou mesmo na política. Ok, entendi a crítica.
É um quadro bem preocupante desses super salários justificados por métricas. Mas qual seria a alternativa proposta, então? Nivelar por baixo? Pagar mal as pessoas? Não pode ser isso. Não, de forma alguma. A proposta discutida no texto é bem diferente. Não é pagar mal, mas sim repensar a estrutura das recompensas e das oportunidades. A ideia central seria investir pesado em formação de qualidade para todos, buscando mais igualdade de oportunidades lá na base. E, ao mesmo tempo, garantir que os profissionais em todas as áreas consideradas importantes para o bem-estar social sejam suficientemente pagos. Suficientemente pagos? O que significa isso na prática? E o que isso mudaria? Significa garantir que todos possam ter uma vida digna, com respeito, segurança, acesso a bens culturais, sem precisar viver naquela correria insana só para pagar as contas ou para alcançar um bônus estratosférico. A mudança que isso poderia trazer, segundo essa linha de pensamento, é que permitiria que as pessoas escolhessem suas carreiras e exercessem suas profissões mais por interesse genuíno, por vocação, pela chamada motivação intrínseca. A curiosidade, o prazer de fazer bem feito, a vontade de contribuir socialmente, e menos pela busca desesperada pela recompensa externa altíssima, que muitas vezes, como vimos, está atrelada a métricas distorcidas. Seria uma forma de valorizar a contribuição social real das diferentes profissões e não só o valor que o mercado financeiro, com suas métricas muitas vezes arbitrárias, atribui a elas. A crítica não é ao bom pagamento em si, de forma alguma, mas sim à disparidade extrema justificada por métricas ruins e aos efeitos colaterais negativos dessa lógica do vencedor leva tudo. Entendi. É uma mudança de foco do incentivo puramente externo para a valorização do trabalho em si e de uma distribuição mais equilibrada, talvez. Bom, então, resumindo essa nossa conversa super interessante sobre o Punidos por Métricas, fica bem clara a ideia de que as métricas são, sim, ferramentas poderosas, mas são ferramentas de dois gumes. Podem até ser úteis para certas coisas, mas quando a gente usa sem critério, sem pensar nas limitações, como se fossem a única verdade, elas podem acabar distorcendo todos os incentivos, a criatividade, a busca pelo conhecimento genuíno e, pior, podem acabar criando ou perpetuando sistemas que parecem justos, meritocráticos na superfície, mas que, na verdade, escondem vieses e privilégios. Exatamente. Acho que a mensagem principal é um convite a sermos muito mais críticos e reflexivos sobre como nós medimos valor, como medimos sucesso, como medimos mérito, não só na ciência, mas em todas as áreas da vida. Precisamos ficar muito mais atentos às consequências não intencionais, aos efeitos colaterais, aos fantasmas, como diz o autor, que essas métricas podem criar quando tentam encaixotar a complexidade imensa da vida humana e da própria investigação científica em números simples. Com certeza. E para a gente continuar pensando um pouco mais sobre isso depois que terminarmos aqui, fica uma pergunta no ar. Se essas métricas atuais, como o autor argumenta com bastante força, estão de fato achatando a ciência, recompensando mais quem sabe jogar o jogo do sistema do que quem busca respostas realmente novas e importantes, e desencorajando quem quer arriscar no desconhecido, que tipo de ciência, que tipo de progresso científico a gente está realmente incentivando no longo prazo e o que será que a gente está perdendo de essencial, de valioso, talvez até de impossível de medir, por focar tanto só naquilo que dá para contar. Fica aí a reflexão. Gostaria de oferecer seu suporte. Compre nosso e-book na Amazon, nosso curso na Udemy, ou Buy Me a Coffee.